Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para o nosso terceiro vídeo sobre a vida de Cristo. Com certeza, o personagem mais famoso e mais marcante de toda a história da humanidade. No vídeo passado, nós falamos sobre Jesus e sua família indo para o Egito e da bênção financeira que eles receberam dos magos, dos estudiosos do Oriente que trouxeram presentes para ele. E eu falei para vocês que quando se trazia o presente para um rei, não se trazia potinho, trazia-se caixas e realmente eles foram abastados e abastecidos. Então tiveram que fugir para o Egito por divina revelação. Neste caso, quando eles fugiram para o Egito, e os magos também foram orientados a voltar para a terra deles e não para Herodes. Herodes se sentiu enganado e você conhece a história, mandou matar centenas de crianças na aldeia de Belém. Alguns pensam que foi assim um número gigantesco de crianças, 30 mil, eu já ouvi coisas mais ou menos nesse sentido, mas não era nada disso. Belém era uma aldeia pequena, então eles não teriam 30 mil crianças para matar. Mas só o fato de matar uma já era o suficiente. Ele deve ter matado muitas crianças, a ponto do autor sagrado identificar aquele sofrimento com o mesmo motivo doloroso do cativeiro da Babilônia na época dos judeus, nos últimos anos do reino de Judá, quando Jeremias então profetiza sobre Raquel e seus filhos, que ela chorava inconsolável porque não os tinha mais. E aí então Jesus vai para o Egito com seus pais. E lá ele passa um tempo, provavelmente uns 6 anos, depois ele volta para Israel. Durante esse tempo em que Jesus estava no Egito, nós também não sabemos o que aconteceu com ele, porque os evangelhos canônicos não tratam a esse respeito. Evangelhos apócrifos, que são evangelhos que circulavam, mas que não foram aceitos pela comunidade evangélica, pela comunidade cristã, a verdade é esta, porque apesar de haverem outros evangelhos, outros livros de Atos, outras epístolas circulando, eles eram apenas reconhecidos como livros de orientação espiritual, livros interessantes para serem conhecidos, mas não eram tratados de forma doutrinária, não eram tidos como a palavra de Deus, como eram os livros do Antigo Testamento. As epístolas de Paulo, por exemplo, elas eram vistas como a palavra de Deus, como escritura. Quando Pedro escreve a sua segunda carta, ele menciona que há pontos difíceis de compreender naquela epístola, porque pontos das epístolas de Paulo, muito difíceis, e que os inconstantes e incautos deturpam, como deturpam as demais escrituras. Então ali Pedro associa as escrituras paulinas com as escrituras do Antigo Testamento. Então Jesus foi para o Egito. Pode ser que ele tenha estado na cidade de Alexandria durante esse tempo. É bem provável. Havia outras cidades que eram famosas também no Egito. Nós não sabemos até que ponto José teve que se esconder com o menino Jesus e sua mãe. Mas o fato é que o Egito, naquela época, ele era muito helenizado. Ou seja, o Egito curtia já há muitos anos a proposta de Alexandre o Grande de transformar toda a cultura, toda a religião numa coisa única só. Você pode chamar um Deus de um nome, outro Deus de outro, mas na verdade os dois são a mesma pessoa, a mesma figura. Este helenismo não se fundou, não se firmou em Israel, evidentemente, porque os judeus jamais aceitariam associar o Deus Jeová como um Zeus dos gregos, por exemplo. Então, durante o tempo que Jesus esteve em Alexandria, ou Táfnis, ou Mênfis, ou uma outra das cidades famosas do Egito, ele com certeza aprendeu a falar o grego. E, evidentemente, o hebraico, no caso, o aramaico, era falado dentro de casa com seu pai, José, Maria, mas do lado de fora as pessoas falavam o grego. Era muito comum o grego koiné.
a cultura, a forma de se vestir, a forma de pensar. Jesus, ele era um cidadão que aprendeu a conviver com os hábitos dos povos. Alexandria era muito famosa, tinha um porto muito famoso, vinham pessoas de várias partes do mundo para Alexandria, inclusive para estudar. Estudantes de medicina, era uma das cidades uma das universidades mais famosas, se não a mais famosa do Império Romano, com respeito ao estudo da medicina. Vocês veem que a cosmetologia e a medicina eram muito conhecidas pelos egípcios, a ponto deles fazerem múmias que têm 4, 5 mil anos e você ainda vê a pele da múmia. Ou seja, Jesus aprendeu essas coisas, os costumes, as brincadeiras, a fala, a forma de raciocinar. E aí então, quando chega o tempo determinado, eles recebem orientação para voltarem para Israel, porque os que procuravam a morte do menino já tinham morrido. Quando eles voltam para Israel, também foram orientados por divina revelação que não ficassem na Judéia, mas que fossem para a Galiléia e se estabelecessem na cidade de Nazaré. Porque a palavra Nazaré, Netzer, vem como explicação de raiz. E a gente vê essa palavra lá no livro de Isaías, no capítulo 11, falando que ele era a raiz. Então, Jesus foi morar em Nazaré, da Galiléia, e a Galiléia era totalmente cosmopolita. A Galiléia era muito parecida com o Egito, com Alexandria, com Mênfis, Táfnis e outras cidades que falavam o grego, eram misturadas. A Galiléia era misturada, por isso que chamava a Galiléia dos gentios. E então, Jesus cresceu com uma visão, com uma mente diferente dos religiosos, das autoridades e mesmo do povo da Judéia. Jesus podia se aproximar muito bem das pessoas doentes, enfermos, sofridos, pobres, ricos. Jesus não cresceu sujeito aos costumes e aos preconceitos, muitos deles comuns aos judeus da Judéia. Jesus, evidentemente, era judeu. A gente vê que aos 12 anos ele foi até mesmo levado para o templo para então provar a sua fé através da cerimônia que até hoje é praticada pelos judeus, chamada de Bar Mitzvah. E ali ele confessa e assume que está debaixo da lei e que obedece à lei e se submete aos preceitos das Escrituras na Torá, no Pentateuco. Mas isso é uma coisa que ia acontecer depois. Até chegar esse momento, Jesus esteve na Galiléia com os seus pais. Aprendeu a ser carpinteiro, aprendeu a trabalhar. Jesus devia ser muito forte, se não corpulento, mas pelo menos bastante resistente. Suas mãos deviam ser mãos fortes, porque mexia com madeira, mexia com prego. Alguns acham, inclusive, que Jesus chegou mesmo a fazer algumas cruzes romanas, porque por muitas vezes os romanos crucificavam criminosos para mostrar, inclusive, para a população sobre o poderio deles e que eles não estavam ali para brincar com ninguém. Mas Jesus sabia construir casas, Jesus tinha como saber fazer mesas. Jesus era um carpinteiro, como seu pai, e viveu por muitos anos como carpinteiro. Até o início do seu ministério, com certeza ele viveu como carpinteiro. E o conhecimento que Jesus teve do deserto, porque ele passou 40 dias e 40 noites no deserto, haviam feras, animais selvagens. Jesus conhecia aquele local. Não era incomum para Jesus. Deus não iria mandá-lo para um lugar para ele ser devorado, não é verdade? As coisas acontecem todas debaixo de uma orientação, debaixo da visão, debaixo do propósito eterno de Deus. Nós vamos continuar, é claro, falando sobre este momento da vida de Jesus num próximo vídeo, tentando obter o máximo de informação de um momento assim meio obscuro para trazer para você e você poder ser mais iluminado ainda. Não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que nós assim possamos propagar o reino de Deus. Deus te abençoe, meu querido.
grandemente em nome de Jesus. Amém.